Agora imagina que você é uma jovem fora dos padrões da sociedade, um pouco acima do peso, muito tímida, muito fechada, leitora compulsiva, e de repente acontece algo na sua família que vai mexer com toda aquela estrutura, especialmente com você, a ponto de você desenvolver determinadas atitudes um tanto criminosas. É sobre isso que vamos falar no livro Pássaro Secreto, da Marília Arnaud, e é sobre esse livro que eu vou falar agora. Olá, meus queridos confidentes do universo literário, eu sou Rei Peixoto, autor e booktuber, e este é o canal Rei Peixoto. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre o livro O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud, pela editora José Olímpio. É um livro relativamente curto, são 195 páginas, mas o fato é que cada palavra desse livro foi rigorosamente e criteriosamente escolhida, porque é um livro muito bem escrito, é um livro lírico. Você vai absorver todo esse lirismo durante a história, ainda que seja um thriller psicológico, né, porque aqui nós vamos mergulhar na cabeça dessa personagem que se chama Aglaia. É justamente essa menina que eu apresentei no início do vídeo, uma menina tímida, uma menina estudiosa, uma apaixonada pela literatura, e isso é uma maravilha, porque dentro da cabeça dela nós vamos percorrer os grandes escritores da história, né, frases, aqui de vez em quando a Marília Arnaud nos apresenta determinadas frases, determinados pensamentos de escritores, e isso é uma delícia. Eu adoro, inclusive eu gosto de escrever dessa forma também, trazendo os escritores, homenageando os escritores da história, e indiretamente ela faz isso no livro, além de também nos trazer outras áreas, outras artes desse livro, a música, por exemplo. Naquele momento que ela cita, a gente já entra naquela música, já relembra e entra naquela música. Isso é delicioso, é um passeio pelas artes. Mas voltando à história, voltando à narrativa, essa é uma narrativa que prende você do começo ao fim. Porque logo quando você conhece a Aglaia, né, então ela está ali falando em primeira pessoa, então você está ali passeando pela mente dela, é o fluxo mental dela, o fluxo de consciência dela. Geralmente livros assim façam que a gente já aceite a personagem, né, já abrace a personagem. É o que a gente faz com a Aglaia. E a Aglaia vai passar por uma situação porque ela descobre um segredo de família. Esse segredo de família vai afetar especialmente a ela, porque ela tem dois irmãos, o pai e a mãe. O pai é um artista famoso, gosta daquele momento de ficar fechado ali no quarto, só maturando a sua arte. Já a mãe é uma pessoa mais despachada, do lar, trabalha, mas também tem sua linha de pensamento e muitas vezes entra em conflito com o próprio pai. O pai é meio que um narcisista, né? Ele desenvolveu muito esse lado narcisista dele, a ponto de às vezes negligenciar a família. Tem os dois irmãos que são normais, né? Vivem suas vidas normais. A Aglaia já é um ponto fora da curva, em alguns pontos se assemelha ao pai, em outros se assemelha à mãe. E aí, quando esse mistério ocorre, a vida de Aglaia muda, dá um giro de 360 graus. E a gente entende isso com facilidade, pelo próprio temperamento dela, que a gente vem conhecendo desde o início da história. A gente imagina que ela vai agir dessa forma. O problema é que ela entra numa obsessão e alimenta essa obsessão que vai às raias da loucura. E isso faz com que esse thriller, que se passa praticamente dentro de casa, é um thriller doméstico, faz com que esse thriller ganhe uma dimensão maravilhosa e um ritmo maravilhoso, a ponto de você não querer largar a história. Quer um livro que tem uma escrita maravilhosa, que tem personagens fortes, impactantes e que tem um ritmo maravilhoso para ler? Eu aconselho demais a leitura do
Pássaro Secreto. É um livro imperdível. Gente, agora vamos para a fase de spoiler. Quem quiser ler o livro e não quiser saber do final dessa história, pule para essa minutagem acima. Caso contrário, se você não se importa, siga direto, tá bom? É por sua conta e risco. Gente, a Aglaia descobre que o pai, durante um tempo que ele passou na França, durante as filmagens de um dos filmes dele, teve uma filha dele, né? Ocorre que essa francesa morre e a garotinha acaba indo morar com o núcleo familiar de Aglaia. E isso a impacta de uma forma diferente dos outros. Até a mãe, que deveria se incomodar com essa situação, porque a menina era fruto de uma traição, a própria mãe acaba se aproximando dessa garota, dessa francesinha, a Thalie, e a Aglaia nesse processo vai ficando cada vez mais só, cada vez mais enciumada, cada vez mais triste. E como a gente está no fluxo de consciência dela, a gente acaba acompanhando essa tristeza e sendo afetado por isso também. E nessa obsessão, a Aglaia começa a desenvolver certas, vamos dizer assim, psicopatias, a ponto de cometer determinadas atitudes, e essas atitudes vão fazer com que ela, mais cedo ou mais tarde, sofra as consequências delas. Primeiro de tudo, a Thalie tinha um cachorrinho, e a Aglaia, em um determinado momento da história, dá fim a esse cachorrinho. E no final todos desconfiam que foi ela que deu fim ao cachorro, e a família já começa a se preocupar, achando que ela está meio piradinha. E essa obsessão só aumenta, principalmente quando um primo de Aglaia, que era muito íntimo dela, que eles se davam sempre bem, esse primo acaba se apaixonando por Thalie. E isso é a gota d'água para ela. O menino era a paixão da vida dela. E quando ela começa a perceber isso, ela se deixa corroer pelo ciúme, pela amargura, e vai entrando cada vez mais nesse processo de desequilíbrio mental. O cume dessa história é quando a Aglaia acaba matando outro animal. Nessa história só quem se dá mal são os animais. Coitado. A Thalie recebeu de presente de aniversário da avó um cavalo. E esse cavalo também vai pro beleléu, é envenenado e vai pro beleléu. E a família toda se desequilibra porque descobre que foi realmente a Aglaia que matou o cavalo. Ela deixou pistas, rastros ali do crime. E é o momento em que ela é internada. Então nesse ponto a gente entra com ela no manicômio lá, na casa de repouso, e vai conhecer outros personagens daquele ambiente, vai entrar naquele clima de recuperação mental, enfim, todo aquele processo junto com a Aglaia e com os outros pacientes, até que um dia ela recebe alta e volta para casa. E volta justamente na época que é o aniversário da avó. A avó de Aglaia, que é essa que deu o cavalo para Thalie, a avó era muito próxima de Aglaia, tinha uma relação especial com a Aglaia. Só que no dia do aniversário, quando Aglaia percebe que Thalie ainda está namorando com o primo dela, ela surta novamente, e a gente percebe que todo aquele tratamento na clínica não surtiu muito efeito não. Só que essa piração dela agora é interna, ela tenta não deixar transparecer. Ela fica tão desequilibrada que um certo dia, quando ela está circulando na rua, ela conhece um jovem, eu acredito que era um pedinte, um menor de rua, e ela faz uma proposta para esse jovem. Ela queria sentir aquilo que ela nunca sentiu pelo primo na pele desse garoto. Se é que vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. Só que o garoto não era nenhum santinho não. Esse garoto recebe o dinheiro para fazer aquilo que ela quer, só que a Aglaia desiste de última hora, mas ele não desiste. Ele vai até o fim e ali comete um crime. No final da história, a gente fica em dúvida um pouco se a Aglaia morreu ou não. Eu visualizei claramente as duas possibilidades dela ter sido morta pelo jovem, ou foi uma morte espiritual, ou uma renovação de alguma coisa. Uma vez que a história é um thriller psicológico, eu imaginei que aquela morte foi uma resposta a tudo aquilo que ela vinha passando, e eu acabei ficando com essa segunda possibilidade.
ali foi um arremate de uma situação que já vinha se desenvolvendo há um longo tempo. E é assim que acaba essa história, gente. É um thriller psicológico. A gente sofre com a personagem do começo ao fim. E de forma especial nesse final. Gostei muito do livro. Como eu disse, a leitura é rápida. Então você mergulha nesse drama de estar ali e não quer sair mais. Até saber no que é que isso vai dar. Por conta disso faz jus ao gênero thriller. Indico demais esse livro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Fui!